Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, e o episódio de hoje é sobre super-heróis. Você tá se perguntando aí, como assim? Falar sobre super-heróis não Veja Bem Mais? A gente acha que esse é um assunto que tá na mídia, tá sempre aí. Só pra você parar de pensar nos últimos anos quantos filmes de super-heróis saíram. E se você parar pra ver, por exemplo, as grandes, maiores bilheterias, o recente Guerra Infinita tá em terceiro lugar. E se eu não me engano, você comentou, César, que de 7... De 10, pelo menos uns 7 filmes ali é de super-herói, ou é nesse ritmo, como é o Star Wars, por exemplo, querendo ou não, são heróis dentro das suas histórias. E a gente gostaria de abordar um pouco sobre esse assunto, porque a gente vê que tem uma divisão muito forte entre pessoas que acham que isso está muito repetitivo, que já cansou, que todo filme de super-herói é igual, e tem esse pessoal que realmente vai porque gosta. Mas a gente vai aqui plantar dúvidas, será que eles vão porque eles gostam pelos, não digamos motivos certos, mas será que eles enxergam ao todo a obra, eles veem o que realmente aquilo pode estar passando pra gente? Será que eles veem o elemento Veja Bem Mais dos filmes de super-heróis? Exatamente. Aqui, ó. Quando eu vejo The Punisher, não. Só pra deixar claro. Eu quero é tiro, cara! Só pra deixar claro pros ouvintes, esse não é um episódio sobre gosto, você pode gostar ou não gostar, ninguém tá falando nada aprovando ou em contra disso. Aqui é mais... Marvel contra DC também não é? Não é Marvel DC, não é essa briga. Aqui é mais em quesito os filmes de super-herói hoje. Eles têm uma função social ou talvez refletem alguma coisa sobre o nosso momento histórico de uma maneira imperceptível, mas ainda assim prevalente nesses novos marcos que os filmes de super-heróis estão consolidando, como o William comentou, as maiores bilheterias até hoje, das 3 maiores, 2, a primeira é do Avatar, a segunda é do Star Wars 7, que é o Despertar da Força, e a terceira é do Guerra Infinita agora. Então, como se explica isso? Por que eles estão ganhando tanta força? É tudo caça-níquel e tem um monte de come-bola que viu uma luz e barulho e vai comprar o ingresso? Ou será que tem algo por detrás disso que pode ser apreciado melhor com uma análise Veja Bem? Ou melhor dizendo, Veja Bem Mais. Veja Bem Mais. Bom, obviamente a nossa percepção é dessa última, que tem um elemento Veja Bem Mais aí. E ela parte da minha proposta de que sempre que eu encontro alguém que fala filme de super-herói, como ele estava comentando, tudo a mesma coisa, já... O vilão, quer dizer, o mocinho contra vilão, e tudo fica bem no final, quer destruir a Terra, destruir o universo, etc, etc. Eu acho que sempre que eu encontro esse tipo de pessoa, se é apropriado, tento indagar o papel do super-herói hoje. Como vocês sabem, antigamente existiam as grandes mitologias, a mitologia grega, a mitologia nórdica, etc., com esses deuses, heróis, que simbolizavam uma força sobre-humana, tinham que fazer decisões éticas extremamente complicadas, e serviam de exemplo para as pessoas que liam, consumiam aquilo, tanto como, digamos, código de conduta, porque, na época em que eram repassadas essas mitologias, eram como as pessoas às vezes aprendiam sobre dinâmicas sociais, por exemplo, hierarquia, no caso do Olimpo, dos heróis, dos humanos, até mesmo em o que é certo e o que é errado. Matar um para proteger vários, se sacrificar pelo bem maior. Enfim, é nessas linhas que eu sempre tento abordar a discussão de que talvez o Homem-Aranha não seja só um panaca que foi picado por uma aranha e que fica fazendo acrobacia em Nova York. Talvez ele represente algo como o Hércules representou naquela época. E quando você olha de perto, dá para criar boas teorias sobre isso, e essa é a minha proposta hoje. Eu alego que a onda dos super-heróis modernos é a nossa versão contemporânea da mitologia, a mitologia contemporânea. Não tem Hércules, não tem
Não, Thor tem. Não tem Odin. Mas também tem. Pode também. ter também. Mas não, Vocês entenderam. Eu pegar o fio da meada da coisa. e tem, mas diferente. Quais são as similaridades, as diferenças e por que vale a pena. Aqui eu tô defendendo, já é opinião bem pessoal. Vale a pena acompanhar essa onda de super-heróis do momento. Pedro, qual a sua opinião da nova modinha? Eu acho que essa linha que você traçou faz total sentido. Porque querendo ou não, como você falou, o intuito da mitologia antigamente era justamente para esse código de conduta. Só que eu gosto de fazer o paralelo que eu vejo, isso é uma coisa minha, eu vejo que hoje, como é que eu posso dizer? O grega, por exemplo, a mitologia grega, ela tem uma forte tendência à tragédia. Por exemplo, Sim. você citando o caso de Hércules, você vai ler sobre a morte do Hércules, que é envenenado, que, não sei o que você sabe, ele veste a pele do leão de Nemé e tudo mais, blá blá blá. E a esposa dele trai ele, se eu não me engano. Eu não vou me lembrar, faz muito tempo que eu li. Mas eu entendo o paralelo que você traça de... Inclusive você vê essa média, porque antigamente por ser voltado mais a tragédia, era um negócio também muito mais brutal, por assim dizer. Claro que hoje não tem como ser dessa forma, mas devido a isso tudo, né? Mas sim, eu vejo tanto, apesar dessa pegada da mitologia antiga e a gente traçando esse paralelo hoje com o cenário de super-heróis, eu vejo que os dois ainda têm essa mesma função. Apesar de ser uma narrativa mais light, por assim dizer. Não, eu acho que vocês não concordam, então, por exemplo. Que nem o César falou, tipo, é a nossa versão, é a versão moderna da coisa. Então ele se adapta mais à nossa realidade. E outra, vou ser sincero, ó. Isso todo mundo sabe. Durante todo o seu tempo de vida, você não vai... É igual eu falo, é questão de trabalhar o imaginário. Durante toda a sua vida, você não vai ter todas as experiências humanas possíveis para lidar com uma situação real. Sim. Você tendo, por exemplo, tudo bem que são exemplos exagerados, igual o César falou, você se sacrificar por algo, vale a pena sacrificar um pelo outro, esse tipo de coisa, é um exercício mental que, apesar de uma situação hipotética, que serve de experiência para você aplicar na sua vida, no seu cotidiano, entendeu? Sim. Então eu vejo esse trabalho do imaginário, tipo, a nível social, nível de sociedade, uma ferramenta muito importante. Eu pelo menos tenho essa perspectiva. Que hoje o pessoal, por exemplo, você gosta de história, sei lá, história de um caçador de dragão, por exemplo. O pessoal tende a associar, mas é irreal, não é próximo à realidade. Mas o fato em si não é tipo o cenário ali, mas a ideia que está contida por trás. Por exemplo, dentro de um exercício desse, a gente pode pegar Game of Thrones, sei lá, pensar que todos os impérios todas as famílias nobres se enfrentando, sabendo que existe uma ameaça maior. Realmente vale tudo a pena. Então, nesse universo fictício, eu vejo que o trabalho que eu estou comentando, esse trabalho do imaginário, é assim uma ferramenta importante que tem que ser mantida até hoje. E felizmente, eu, com base nos filmes que eu tenho visto de herói, acho que eles estão trabalhando bem isso. Claro que não tão a fundo quanto, sei lá, você lê as próprias HQs, esse tipo de coisa. Sei lá, pegar um caso, exemplo, Guerra Civil, por exemplo. O filme comparativo com HD, comparado com as HQs, enfim. Mas no contexto geral, eu acho que qualquer pessoa que descarta a possibilidade de ver isso por dizer que é repetitivo, que é blá blá blá, tá perdendo a oportunidade que você citou do Guerra Civil, por mais que a adaptação seja bem menor em escala do que nas HQs, você acredita que tipo, ainda assim ela passa a mensagem? Eu acho, isso daí é uma crítica que eu vejo que todo mundo faz do filme, mas eu acho que não ficou ruim, não. Vamos frear por aí, que a gente está definindo a premissa aqui, a gente pode deixar os detalhes da Guerra Civil para mais pro fim do episódio, porque acho que a Guerra Civil, como o Pedro estava dizendo aí, todas essas histórias fictícias são metáforas para paralelos reais. Na verdade, algumas metáforas são mais reais do que a própria realidade, como dizia Shakespeare. E tem gente que afirma que se você quer entender sobre o mundo da política, dinâmicas de poder, você aprende mais lendo os dramas shakespearianos do que lendo o livro de história. Beleza, doutor
os demônios, Sim, os irmãos Karamazov. Tem a fonte literária é inesgotável para metáforas aplicáveis em qualquer situação. Mas só seguindo essa linha aí, o que a gente quer definir agora no começo é só estar de acordo que, sim, os super-heróis hoje são mitologia contemporânea e eles criam e oferecem um valor talvez não apreciado por aqueles que têm uma visão um pouco mais, digamos, supérflua de que é tudo a mesma coisa. O da Guerra Civil, em particular, eu acho que oferece uma sementinha extremamente discutível no quesito do que propõe, mas eu quero deixar isso pro final, que eu quero fazer eu quero tornar o Veja Bem Mais o Capitão América versus time Homem de Ferro. Vamos ver o que sai. Mas bom, aqui, William, a premissa foi aceita então de que eu e o Pedro estamos na mesma página em relação a Sim. que sim, são versão mitologia contemporânea. Mas quando a gente fala mitologia contemporânea, eu acho que é importante primeiro definir mitologia. O que é uma mitologia? E como é diferente, por exemplo, de um conto, de um folclore, coisas que também poderiam servir como histórias. E nesse sentido, eu estive lendo algumas coisas. E assim como toda palavra abrangente, essa tem diversas definições, algumas mais estreitas que outras. Mas assim, na média, o que é aceito como mitologia é que são contos épicos passados ao longo de gerações que transmitem valores, dinâmicas sociais e razões de origem. Que hoje em dia, assim, uma grande distinção que a gente está traçando um paralelo super-heróis, mitologia antiga, que as mitologias antigas serviam quase que primariamente para explicar por que o universo existia, por que os humanos existiam, como que vemos hoje veio a surgir. Tanto é que como você diferencia, por exemplo, a mitologia grega da mitologia asiática, da mitologia africana, a mitologia guarani. Enfim, vocês sabem que dependendo da cultura tem uma explicação para o começo do universo, para os tipos de deuses que existiam e a luta que os humanos tinham com eles ou contra eles. E eu acho que nesse sentido é importante distinguir que, embora estejamos definindo super-heróis como mitologia, não é uma mitologia clássica porque não implica origem. Ninguém assiste Spider-Man para descobrir como foi o Big Bang. E isso, assim, é um papel que ela deixou de ter em razão da ciência. Porque, lembrando, naquela época de mitologia era tudo um palpite. Ninguém realmente tinha as ferramentas ou a metodologia de pensamento adequada para explicar por que as coisas eram como eram. Então, cada um no seu contexto contava a melhor versão da história que podia. E a partir do desenvolvimento científico, etc., a ciência tirou esse papel da mitologia. Então, hoje quem conta a origem das coisas, no nosso caso, é a ciência. E a mitologia passou a ser uma simples narrativa. Uma narrativa sobre a sociedade, da sociedade sobre a própria sociedade. E aí as variações são realmente contextuais e temporais. A mitologia assim, aqui grão de areia a gente está falando. No geral todo mundo já entendeu o que é a mitologia, mas o grão de areia é que para que realmente seja considerado uma mitologia com M maiúsculo tem que ser através de gerações. Então você não pode falar de mitologia do século XIX porque foi ontem basicamente. Mitologia grega, céltica, etc. Realmente, se escutamos essas histórias até hoje é porque sobreviveram ao teste do tempo. E por isso são consideradas mitologias. Enquanto que no nosso caso, essa dos super-heróis é extremamente recente. A vibe de super-heróis, me corrija se eu estiver errado, Pedro, mas surgiu mesmo com força a partir da década de 40, né? Segunda Guerra Mundial, com também a invenção da HQ. Assim, se eu falei que o século XIX foi ontem, os super-heróis é algo de faz 10 minutos. Nossa senhora, 15 minutos. Então, só para diferenciar aí para os antropólogos nos escutando, estamos definindo a mitologia moderna como só narrativas da sociedade sobre a própria sociedade, e que já temos umas boas gerações aí, pelo menos
nesse período curto de tempo. Meu avô sabe quem é Spider-Man, meu pai também, e eu também, então... Primeira coisa, né? O super-homem não é um mito fundador de uma sociedade. Beleza, agora a gente definiu bem isso, o que é mitologia. Como vocês comparam em termos de estrutura? A mitologia antiga, tipo a grega, nórdica, etc., com essa que a gente denominou como cultura, como moderna? Não, acho que o primeiro ponto é a questão de transmitir questão de valores, por exemplo. O bordão do Homem-Aranha, gente, que vocês viram? É impossível você aquilo ouvir lá o tio dele, lá numa situação pensa situação trágica, onde o protagonista, tipo, numa situação mais trágica, encontra o seu momento de luz ali, o lema que ele vai seguir por toda a vida. Tipo, é aquele que eles chamam, não chega a ser uma jornada do herói da vida, porque como eu comentei na estrutura da mitologia grega, especificamente falando, ela é voltada mais à tragédia. Mas ainda segue o protagonista. Deixa eu te interromper aí. Você falou que não vê muito como o arco do herói. Eu acho que isso se encaixa perfeitamente no arco do herói. Eu já até aproveito a deixa pra... Não, em comparação à narrativa da mitologia grega. Esse é o ponto. Por exemplo, você vai ler Édipo, que a gente tanto fala, que a gente vai ler, por exemplo, o próprio Hércules citado depois dos 12 trabalhos, 12, 13, não lembro. Os finais que tem ali, cara, não casa, por exemplo, com a história de um Frodo da vida. Ok, você tá falando que não é uma tragédia grega, mas o arco do herói... Bom, vou deixar você terminar e depois eu entro com o arco do herói, que é algo que eu li um pouco sobre e vou comentar melhor. Então, em termos de estrutura, sim. Você tem o protagonista, você tem o dilema que ele vai enfrentar, tem a jornada que ele passa. Só que em comparativo com a mitologia grega, só reforçando de novo que é voltado mais para tragédia, eu sinto que é mais leve, por assim dizer. Inclusive, isso é engraçado de pontuar. Os melhores arcos, por exemplo, os mais aclamados por HQ, tendem a ter uma tendência tipo dessa pitada de tragédia. Por exemplo, a piada mortal do Batman. O fim aquele final onde, por exemplo, você não tem um desfecho feliz, você não sabe como acabou. Eu não vou falar, tudo bem, eu sei que é antigo, provavelmente a maior parte das pessoas já leram e tudo mais, mas eu não vou estragar aqui. Mas naquele final, você enxerga que não é um final bonitinho, entendeu? Não acabou tudo bem. Entendeu? Essa é uma perspectiva que eu acho tenho. Que você entrou num ponto bom aí, porque, assim, falando de estrutura, e aqui a gente entra num lado mais acadêmico, tem um estudioso que é figurinha no campo de mitologia, um americano chamado Joseph Campbell. Ele passou a maior parte da vida dele fazendo estudos comparativos de mitologias. Ele viajou para a Ásia, esteve na Europa, no próprio povo nativo dos Estados Unidos, ele também estudou as mitologias deles. E ele lançou o conceito de o arco do herói, que é também conhecido em alguns lugares como o monomito, ou monomito. Ele propôs que todas as mitologias se convertem em uma só mitologia, que todos os heróis são os mesmos. O que muda é nome, poder, detalhe, enfim, são os adereços, mas que a estrutura é sempre a mesma em todas as culturas, em qualquer período. Essa foi a proposta dele. E ele definiu o arco do herói como um avanço, uma jornada em 12 passos, que começa com o status quo, e aqui eu acho que vai ser melhor a gente exemplificar com o que a gente estava falando antes de Star Wars, que tá aí no ramo dos heróis, embora não entre necessariamente em super-herói, mas é que é um exemplo conveniente porque o George Lucas foi inspirado notavelmente pelo Joseph Campbell, tão inspirado de fato que ele admitiu ter lido todos os livros do Campbell antes de fazer o Star Wars e até chegou a consultar o próprio Campbell durante a produção do Star Wars e depois fez um documentário sobre ele depois que ele lançou os 3 primeiros filmes. Então ele era fãzaço desse Campbell. E aqui nessas 12 passos que o Campbell propôs,
começa com o status quo. E aqui, Pedro, me interrompa quando você quiser para comparação com a grega. Que ele diz, lembrando que essa estrutura é universal. E ele diz que começa tudo no status quo, que não acontece nada, tudo na mesma, como era o Luke Skywalker lá na vilazinha dele, catando gado com o carro lá, não é o carro, né? O Space Jeep dele. Tratorzinho, né? Esse é o que eles chamam de status quo, que é o zero. Aí você vai pro é o passo 1. O passo 2 é a chamada aventura, que é quando algo diferente acontece, que no caso de Star Wars é quando chega o droid, chega o C-3PO. Deixa eu só então, posso Sim. falar uma coisa? Pra quem jogou RPG, jogou, por exemplo, Dungeons e Dragons da vida, gente, é isso, entendeu? Desde o comecinho que você tá lá, é a mesma O coisa. arco do herói ele é proeminente em tudo. Em Hollywood, mais do que qualquer outra coisa. Sim, Mas assim, a gente tá falando de Star Wars aqui, ouvintes, mas vocês podem pensar em Harry Potter, Senhor dos Anéis, jogos... Como que é os jogos de Hunger Games? Jogos Vorazes? Jogos Vorazes. Vocês podem pensar em qualquer exemplo. É verdade. Não, sempre tem, tá tudo tranquilo. E o tranquilo aqui é contextual, não é que tranquilo, por exemplo, já tá no mundo pós-apocalíptico igual nos jogos Vorazes, enfim. Vorazes. Pode ser que naquele contexto estava tudo ocorrendo como sempre ocorria. Até que tem a chamada aventura, que lembrando Star Wars, são os droids chegando, nos jogos Vorazes é a irmãzinha já nem lembro o nome da protagonista, mas a Jennifer Lawrence, é a irmãzinha dela que é escolhida e ela se juntaria para substituir ela. No Harry Potter é a coruja chegando na casa. E, bom, esse é o chamado aventura, sempre passa. No segundo ponto, a ajuda, em inglês ele diz assistance, que é quando aquela chamada aventura nunca é respondida de primeira, assim, de maneira exímia, precisa da ajuda de alguém. No caso do Luke, é do Obi-Wan, que ele conhece o Obi-Wan, que ajuda ele. Dos Jogos Vorazes é o estilista, cabeleireiro. Acho que eu nem vou usar os Jogos Vorazes porque eu não lembro e só assisti o primeiro filme. Sim. Mas o do Harry Potter é o Hagrid. Com outro exemplo aí, vamos mandando. É o Gandalf. Do Senhor dos Anéis é o Gandalf. E, bom, eles recebem essa ajuda e aí eles chegam num outro ponto pivotal do arco do herói, que é a saída, em inglês departure, a largada, digamos. Que é quando realmente o Harry Potter embarca no trenzinho, que o Luke entra na nave espacial para ir a outro planeta, que o Frodo vai lá para a Terra dos Elfos. É quando a aventura realmente começa. Após esse passo, que é o número 4, vem os Trials, que em português traduziria para... os desafios. Que no Senhor dos Anéis, aqueles primeiros... que eles encontram na beira da estrada lá, vocês lembram? Qual é o nome? Os Nazgûl. A primeira vez que o Frodo se depara com os Nazgûl. Sim. Lá que o Harry Potter, não sei, porque eu não lembro. Do Harry Potter, o primeiro... Harry Potter acho que é mais simplório, porque tem, tipo, tem o Draco, aí tem o professor, o o Snape Draco. lá. A própria magia era meio que um trial pra ele, né? Que ele tinha que se acostumar com... Sim, verdade. E do Star Wars, o primeiro desafio do Luke foi convencer o Han Solo a ajudar eles? Ele sai do planeta, né? A partir do momento que ele consegue sair lá do planeta verdade. dele. O Obi-Wan Eles chegando são lá. sequestrados, é verdade, que eles são sequestrados, ele tem que sair. Esse é o primeiro trial. E bom, aí, dado a largada e dado o primeiro desafio, o próximo passo esse termo é um pouco difícil de traduzir. Approach, aproximação, ou familiarização. Aqui é o acercamento, talvez, não sei se eu estou falando em espanhol. Approach descreve aí. Não, approach no sentido, por exemplo, no Harry Potter. Descreve o que é. É a parte de familiarização. Para mim, esse é o termo. Que tem aquela exposição através dos desafios, aquele mundo novo. Mas eles começam a se integrar nesse novo mundo, que é essa parte de approach, por meio de estar naquele contexto. Do Harry Potter de fazer qual é o nome do quadribol, do Luke, começar a
a entender o que era a força. Engraçado. Lembra que ele estava defendendo... ele tinha um sabre de luz e estava tentando desfiar os raios lasers. Uhum, sim. É esse treinamento aí. Depois do primeiro trial, tem esse treinamento no mundo. No caso do Senhor dos Anéis, pode dizer que é quando o Frodo decide sair sozinho com o Sam. E... Enfim, Bom, eu já passei pelo primeiro desafio, eu consigo fazer isso. Esse é o feeling. E o próximo passo, inevitavelmente, é a crise, que aí é o vale da história, que é quando o herói tem aquele momento, eu pensei que era bom, mas claramente não sou tão bom, que é o momento da quase morte. Aqui fica difícil falar nesses exemplos de sagas, porque se você pensar no primeiro filme, é um exemplo, se você pensar nos 3, ou no 7, no caso do Harry Potter. Sim. Mas é aquele momento em que eles se ferram, que dá tudo errado, eles perdem alguém, não conseguem salvar alguém. Senhor dos Anéis pra mim é Aranha. Então, mas esse é o terceiro filme. No primeiro, o negócio que dá errado, acho que é o Boromir. O Gandalf Boromir morrer no final do primeiro filme. O Borog. Ele cai com o Borog. Verdade. Então, tem aquela morte no fim do primeiro filme. Todo mundo sai chorando da caverna. Do Star Wars, tem uma perda para a explosão do planeta da Leia. Uhum. Tatooine, que tá tudo indo bem até que o planeta explode. Enfim, acho que é intuitivo para quem tá escutando, que sempre tem aquele momento de crise. Só tem um universo que eu não conseguiria descrever. Momento de crise. Só esse momento. Warhammer. Porque é sempre crise. É sempre. Um dia, só uma notinha. Os ouvintes que gostam de sci-fi, só com uma pegada extremamente mais cruel, negra e sem perspectiva de futuro. Procurem por Warhammer 40 mil. Isso fica pro mitologia nicho. Tão nicho que você pode chamar de folclore. Mas enfim, crise acho que é intuitivo pra todo mundo. Sempre tem aquele momento que o herói fala, não vai mais. E vem o próximo passo, que eles chamam de tesouro, que é quando ele encontra aquela força interna, aquela habilidade que eles não sabiam que tinham. O Luke descobrindo que ele pode fazer mais com a força do que ele sabia. O Harry Potter descobrindo que ele tem uma intuição de um mago verdadeiro, que a cicatriz dele avisa ele de perigo, como a aranha tem um sentido aranha, sei lá, né? Nessas linhas aí. Nos animes tem muito disso. Tem tanto disso que o pessoal começou a chamar de a hora que o personagem tira a força do... sim. O Goku fica Super Saiyajin. Nossa. Surge uma transformação é verdade. nada. Isso daí, pros ouvintes mais familiarizados com anime, sempre que antes do Goku ter uma nova transformação, ele sempre tá quase morrendo. Ou ele ou alguém tá pra morrer. Bom, passou a crise, encontra o tesouro, aquela força, energia, poder, enfim. É quando o herói descobre que ele é melhor do que ele pensava que era. Porque já passou pelo mau momento. Ele aprende a humildade e, vira o real herói depois desse passo. E aqui é o que muda na estrutura, William, que volta a sua pergunta. Sei que foi uma longa jornada, mas em termos de estrutura... 30 minutos depois. Em depois. termos de estrutura, o Campbell, analisando essas mitologias clássicas, disse... Bom, tem até, como eu falei, o passo 8 aqui do tesouro, e aí vai pro 9, que é o resultado, que é bom. E aí, se é o Goku, ele ganha a luta, se é o Harry Potter, ele é o herói do dia... Se é o Frodo, ele tá um pouco mais próximo da mão de Mordor. Se é o Frodo, ele queima anel. Isso é no terceiro, estamos falando só do primeiro filme. Tá, perdão. Se é o Hércules, morre. Se é os Jogos Vorazes, sobreviveu. Enfim, que é a resolução. Naquele triângulo narrativo de começo, meio e fim, é isso que todo mundo chamaria de fim. E aí é onde a estrutura muda, porque nas mitologias clássicas, o Campbell percebeu que, como deve estar evidente para o ouvinte, esse é o passo 9. Eu falei que tinha 12. Então, o que acontece hoje, que não acontecia antes, é que, devido, talvez, à necessidade dos filmes terem entre 2 e 3 horas, eles cortaram os últimos 3 passos, que para quem já leu o livro O Senhor dos Anéis, vai saber que no livro, sim, tem os terceiros passos seguintes.
que são o retorno, uma nova vida e aí sim a resolução, com R maiúsculo. Você já leu o livro, Pedro? Leu, né? Inclusive engraçado. Eu não sei, uma curiosidade pra quem vê o filme. Não sei se vocês recordam da cena que o Elrond tá falando pra Arwen, que o Aragorn, apesar de tudo, é mortal e vai morrer, aparece ela de luto e tudo mais. Aquilo realmente acontece no livro. Não, enfim, porque querendo pra quem não leu o livro, depois que o anel é destruído, tem mais, sei lá, 5, 6 capítulos, 10 capítulos, senhora. Não sei, tem muita coisa. Tem mais umas 150 páginas deles voltando pro condado. Bom, que é o retorno, porque não adianta muito você, aqui só falando da mitologia clássica, você ter toda essa jornada e sofrer a crise, aprender o verdadeiro poder e resolver aquele conflito e depois voltar para a rotina. Qual é a rotina? Você sabe que as coisas serão diferentes e como você resolve isso? Então, nos filmes hoje eles cortaram essas 3 últimas partes, mas na mitologia clássica e nesse caso no Senhor dos Anéis, eles abordam bastante agora que eu sou um herói, posso fazer o que eu quero e resolvi o problema, como segue a vida? O que faz o Capitão América depois que o vilão foi derrotado? Vira guardinha? que acontece realmente no depois? Isso, de volta naquela pergunta, é a maior diferença, segundo essa análise do Campbell, para a estrutura clássica para que estamos alegando é a contemporânea. Então, ouvintes que sentem falta de uma resolução mais detalhada, mais bem trabalhada para esses filmes que acabam, que os créditos começam quando o vilão morre, essa sua insatisfação tem uma fundamentação histórica. Realmente é mais uma necessidade de Hollywood do que algo imbuído na estrutura mitológica. Vamos ser sinceros, mas tem alguns finais. Talvez, por exemplo, dando um exemplo do, digamos, o universo que a Marvel criou. Eu acho que eles conseguem manter esses passos, só que não em um filme. Só não, porque, por exemplo, tá vendo? Capitão América 1, Capitão América 2, Guerra Civil. Tipo, no final de Guerra Civil a gente não tem o final, mas de certa forma nos próximos filmes a gente vê uma resolução, os próximos passos que mas seriam. é que o universo Marvel, ele a jornada do herói aí não é de um herói em particular, senão que eles souberam desde o Homem de Ferro que terminaria no Thanos. Até o Homem de Ferro termina com a proposta dos Vingadores, né? E todos os outros filmes depois do Capitão América terminam com uma ligação com os Vingadores, até o filme dos Vingadores que termina com referência ao Thanos. Não eu diria que não é um arco do herói aí, senão que... Quantos filmes tem? 19 agora? Então 19. São 19 círculos concêntricos aí, sendo o do Thanos, pelo menos nessa terceira, quarta fase, o círculo maior do lado de fora, e os restos tudo aí contidos dentro dele. Mas assim, no geral, não sei se vocês acham que tem sentido essa análise, vem muito de outros lugares também, ou só nesses exemplos em particular? Acho que não, cara, isso daí você vê, quer dizer, eu acho que os 3 passos realmente é o que você falou, não tem... devido à questão do tempo do filme, enfim, outros motivos, não tá imbuído, porque é uma sensação que eu tenho assistindo. Mas não vejo fugindo muito disso. É estrutura. É estrutura, não tem... Então, aqui... Você tem que ter esses elementos na história pra contar um épico. Você vai contar Odisseia sem as aventuras lá do Odisseu. Sei lá, tudo que ele passa. Ele entrou no barco e chegou lá. Beleza, valeu. Então, o cara entrou no barco, chegou lá e isso aí, deu certo. Enfrentou o Polifemo ali, mas... Tem alguns filmes, tem muitos livros também que eles tentam ser menos clichês, porque, assim, essa estrutura é clichê por definição, que ela foi copiada através dos tempos por todos. Mas alguns filmes ouvintes talvez lembraram e perceberam, eles começam pela resolução e depois foi aquele flashback, ou começa com o pior momento do herói, como quem assistiu o último Deadpool 2, já começa na fossa e depois vai trabalhando daí. Enfim, não é porque ele não necessariamente começa do status quo e do chamado aventura que ele não segue essa estrutura. Não existe assim. Mas aí eles estão... É a mesma estrutura fora de ordem. Exato.
Mas, bom, para resumir, a proposta no começo do episódio foi super-heróis, mitologia contemporânea, pela definição do que é mitologia, e agora é uma evidência de que até a estrutura segue. Eu acho que o Pedro tá falando no começo, eu até comentei também, que por exemplo, na grega era mais trágico, porque acho que era mais, cabia mais na realidade da época, por assim dizer. E hoje em dia, vocês acreditam que é a mesma coisa com os HQs, etc? Inclusive eu acho que a... Porque, tipo, não existe ninguém com superpoderes, não sei o quê, mas as situações são muito mais familiares pra gente, por isso que talvez tenha um público tão grande, por isso que tantas pessoas realmente gostam. E que nem o César comentou, tipo, por mais que seja... Não, desculpa, o Pedro comentou. Por mais que seja algo que você não vai viver, de certa forma você tem aquela experiência e você meio que pensa como você agiria nessa situação. Cara, é questão de exercício mental, né? Sim, eu acho que hoje é muito mais atrativo. Mas, como eu comentei, os arcos mais aclamados normalmente são aqueles, pensando que tudo que o César falou dos passos, são aqueles que conseguem estar mais alinhados junto a essa estrutura clássica. O Cavaleiro das Trevas do Batman mesmo é um exemplo. Por exemplo, tem todo filme. Eu tô falando, vamos pensar no primeiro arco, pra quem já assistiu o arco lá do Líder Mutante e tudo mais. Todo filme mostrando que o Batman já tá naquela fase de decadência. Você falou da animação, não do filme. Tô falando da animação. O filme não existe. Ele tem tudo. Oi? O filme não existe pra esse arco do Batman. Mas se você pegar e analisar todo o arco, você vê todos esses elementos incluídos. Desde o status quo, né? O Batman, tipo, não tava mais atuando, tudo mais. Você tem um momento que ele volta. Tem o momento da queda dele lá, que ele toma a primeira surra do líder mutante. Tem o momento que ele volta. E tem uma resolução. Quando aquele encerramento dele treinando o pessoal e tudo mais. Então, sim, cara. Eu vejo dessa forma. Eu acho que a pergunta do William, em outras palavras, aí foi... Na época da mitologia grega tinha muitas tragédias, porque talvez a sociedade era muito trágica. É mais bárbara também. O que era refletido. A resolução dos conflitos, não. Eu digo, tipo assim, a resolução dos conflitos lá não eram os mesmos de hoje. Ou você tem que. Saia na espada, Me corrija se eu estiver errado, mas acho que sua pergunta aí foi quais são os valores e dilemas que são refletidos na mitologia contemporânea, dado que na passada era tragédia, a passada era porque era mais trágico. Sim, exato. Não acho que são dilemas menores. Não, são só distintos. Por exemplo, do Batman. Não, é o que cabe à realidade atual. Quer dizer, eu não acho nada, vocês que falam. Eu acho que a maior diferença aí é que se a gente, como a gente falou no começo, é um espelho. O que a gente pode observar, e a gente até falou, mas só para clarificar mais com a repetição, naquele contexto era muito importante hierarquia, por isso que o Olimpo, por isso que os deuses, os semideuses, os heróis, você saber qual era a sua classe e o que você podia fazer dentro dela era tão ou mais importante do que a história sendo contada sobre isso. Você realmente internalizar aquilo, aceitar aquilo, e por isso era refletida nessa dinâmica aí. A mitologia que cria a realidade que você vive ou a realidade que você vive que cria a mitologia? Eu acho que é um pouco dos dois e uma reforça a outra. E, no contexto grego era muita tragédia porque com as guerras bárbaras, como o Pedro mencionou aí, o que não faltava eram mortes, injustiças absurdas. Mas era um contexto que realmente a democracia não era desenvolvida, direitos humanos era algo inconcebível. Então é de se esperar que realmente seja mais bruta no sentido em comparação ao que é hoje. E se você pensar em outros contextos de outras mitologias, como por exemplo falei das várias mitologias africanas, que essa eu não tenho muita exposição direta, mas através do que chegou no Brasil, com o Banda, o Candomblé, etc., sabemos que existia uma coisa muito animalística por lá, que era sempre Deus Sol, não sei, próprio no Brasil tem o conto do Boto, que, bom, nesse é mais folclore do que mitologia, mas enfim, assim, você vê que o contexto
é demais de uma brutalidade da natureza, que é a vingança da tempestade, vingança, não sei, da água, enfim. E hoje, quais são o que está se vingando da gente? O que observamos que é a real tragédia? E eu acho que para essa resposta, um dos melhores exemplos é o Homem-Aranha. Porque se você pensar no Homem-Aranha como um exemplo de um herói, os maiores dilemas dele é estudar, pagar o aluguel e manter um relacionamento. Eu acho que é por isso que ele é um dos personagens favoritos de muitas pessoas. Sim. Homem-Aranha. Por quê? Porque eu me identifico. Ele reflete nossos... Porque essa coisa da estrutura aí, ela aplica para mitologia, arco... Ela descreve o arco do herói, mas uma coisa que inconscientemente todos temos, e aqui é para todos mesmo, estou generalizando legal, ouvintes que discordem, fight me. Mas todos vemos nossa própria vida nesse arco do herói. De uma maneira ou de outra, o status quo é quando nós não existíamos, a aventura é quando a gente começa a se dar conta do que é o mundo, a assistência são os pais, os professores, os mestres. Tô na fase da crise há anos. Tô na fase da crise há anos. Podemos definir o arco do herói para a vida inteira A crise vai dos 20 até... Se você definir toda a sua vida como arco do herói, pode ser. Mas você definir cada fase da sua vida como um arco diferente, porque quando criança temos desafios diferentes, tesouros diferentes, resoluções diferentes. Adolescência, idem. Na fase de agora também, e na velhice serão outros desafios, que vai ser saúde inexistente. Consegui ir no banheiro sozinho. Enfim. Mas eu acho que o que realmente aproxima as pessoas de todo esse arco do herói, aí você se vê nele, e os heróis que hoje temos nos fazem nos ver mais dentro dela do que de qualquer outra maneira. E embora também tem pessoas que se falam, o Batman, o bilionário, faz o que quiser, mas ele também vive no contexto você vê que o maior dilema dele é como ajudar uma cidade a sobreviver ao crime, que embora ele tenha o dinheiro, tenha todos os recursos, ele não conseguiu impedir a morte dos pais deles e não consegue impedir o crime de maneira geral. É um dilema que nós, por mais que votemos diferente, por mais que compramos segurança, mudamos para outra casa, outro país até, a violência urbana, no caso, é sempre um problema. É corrupção, enfim, mesmo no Batman, que não é tão relacionável como o Homem-Aranha para os dilemas do Homem-Aranha, eles também refletem bem as complicações contemporâneas que temos. Bom, pessoal, dado tudo isso que a gente falou, uma coisa que a gente pode reparar na maioria das obras, como o próprio Harry Potter, Os Anéis, etc., é que o final é sempre aquela coisa... Sempre tem aquela batalha do bem e do mal, e o final é sempre o bem prevalece, tudo acaba certinho. Mas o que a gente pode reparar nas últimas obras, nos últimos filmes, coisas mais recentes, é que não termina de uma forma mais cinzenta, não termina de uma forma tão clara como costumava ser. Ou por que vocês acham disso? Na verdade, eu acho que não é atual. Primeiro. Quando você lê, por exemplo, a Ilíada, porque o que acontece na história da Guerra de Troia, por exemplo, antes da gente voltar para o exemplo moderno. Desde o início, o Aquiles sabia que ia morrer. Isso não é spoiler, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu sinto que antigamente as pessoas tinham mais facilidade de lidar com essas ideias mais trágicas. Mas aí com o tempo realmente teve essa saturação. Mas hoje eu sinto que novamente o pessoal está conseguindo lidar com exemplos melhores. Por exemplo, igual a gente pode citar no caso que fica num campo nebuloso, cinzento, seria o Guerra Civil. Que não é um conflito direto de herói com vilão, esse tipo de coisa. É um conflito de ideias, cara, assim, que eu acho que é muito mais atual no nosso cenário. Querendo ou não, hoje o mundo é mais pacífico. Hoje em dia a gente não precisa lutar diariamente para sobreviver, não tem que ter um inimigo bem definido, porque a gente não tá com uma ameaça constante, entendeu? Então acho que o cenário onde existem esses conflitos não ia falar moral, porque moral ainda existe. Mas eu digo que assim, é mais nebuloso, entendeu? Sim. Porque não é mais um embate direto
Pra mim, por exemplo, é o Guerra Civil, por exemplo. Você consegue entender ambos lados, apesar de concordar com um ou com o outro. Mas... Mas espera aí, Pedro, você tá dizendo que isso acontece, que o William falou, costumava ser mais simples os conflitos, e agora o Guerra Civil tá mais cinzento. E isso é por quê, exatamente? Porque é igual eu falei, não é um conflito direto, é um conflito de ideias, cara. Sim, mas por que justo agora eles fizeram um filme com esse conflito de ideias e não optaram pela saída fácil? Cara, eu acho que primeiro em termos de narrativa, né, fica mais interessante. E outra, ele se casa melhor com o cenário atual, cara. Hoje, por exemplo, embates são travados em debate acadêmico, esse tipo de coisa. Bem, você ainda tem embate físico e tudo mais. Só que no exemplo que a gente tá falando, que todo mundo sempre tá de olho ali, todo mundo inclusive se identifica, é esse tipo de embate de ideia. Eu acho que o Pedro tá na linha certa, no sentido que realmente é um reflexo dos conflitos que temos atualmente. Mas eu não acho que você descreveu aí, William, recentemente, até como o próprio Pedro disse, é recente. Acho que tem momentos que elas são mais prevalentes, esses tipos de narrativa. Como no caso, o Ilíada não se sabe ao certo, porque ele foi escrito muito depois da história ter sido narrada incontáveis vezes. Mas uma analogia que os estudiosos da área costumam fazer é dizer que quando o sentimento em relação às instituições do país, da nação, do império, enfim, o que seja, está baixo, é fraco, as pessoas tendem a se tornarem mais céticas em relação a tudo. E por isso as narrativas ficam mais cinzentas. Se você pensar, por exemplo, na Primeira, Segunda Guerra Mundial, a maioria das histórias era o bem contra o mal. O eixo contra... Capitão América. Capitão América. Exatamente. São os mocinhos contra os nazistas. Não dá para ficar mais claro que isso. Porém, em uma época, coloca, por exemplo, da Guerra Fria ou da Guerra do Vietnã, você deixa de ter um pouco tanto daquelas historinhas do Superman, de Capitão América, e começa a entrar mais no Watchmen, que sei os ouvintes que te conhecem aí, é a história de pessoas normais que decidem ser heróis numa época em que o mundo está para terminar e ninguém sabe realmente dizer o que é certo e o que é errado, dado que o Vietnã, como a gente já discutiu no próprio Veja Bem Mais aqui, ouvintes que não escutaram Guerra Justa ainda, parte 1, parte 2, favor o façam, se não fizeram ainda, estão perdendo uma incrível oportunidade para refletir sobre algo que normalmente ninguém reflete sobre. Mas nessa época aí, dado o contexto do Vietnã, que não era justo, mas Estados Unidos dizendo que era justo, surgiram narrativas que questionavam realmente a moralidade das coisas. Realmente, se colocar como governo invadir um país é certo, independente das mortes e destruição que isso cause. E aí temos o exemplo dessa narrativa do Watchmen, como chamava, Pedro, o que estava no Vietnã lá, que era o comediante, né? Tem o comediante, você tem o Rorschach também, que é uma divisão do Batman, tem o Rorschach e o outro que era o gênio lá, o Homem-Coruja, acho que é o nome dele. Não, o Homem-Coruja fica com... Ozymandias. Isso mesmo. É Eles dividiram o Batman, colocaram o lado detetive dele no Rorschach e o lado gênio dele no Ozymandias, que é um bilionário que consegue solucionar tudo. E quem que tem razão? Quem vai atrás da verdade a todo custo, como o Rorschach, ou quem manipula tudo com a própria inteligência para chegar aos fins que quer, como os Ozymandias? Para quem não leu ainda, é uma obra espetacular e acho que ilustra bem essa coisa da mitologia moderna, porque para aquele contexto de Guerra Fria, Vietnã e etc., você realmente absorver tudo aquilo sem precisar ler uma página do livro de história. Você entende os conflitos, entende os dilemas, e é tudo elucidado ao extremo pela extrapolação da narrativa super-herói. Mas o meu ponto nesse caso do Ilíadas, pode ser que eles tinham uma crise no sentimento democrata grego do Império, não sei, não vou entrar em muitos detalhes, mas na Segunda Guerra já foi mais claro, na Guerra de Vietnã ficou mais cinzento. Ao redor dos anos 2000, vamos colocar que estava tudo estável, saiu o primeiro Homem-Aranha, saiu os primeiros filmes do X-Men. Também eram narrativas bem simples, bem contra o mal, bem prevalece. Mas depois do atentado de 11 de setembro, já começou o Capitão América 2, cara. Então, esse é o melhor exemplo. Mas aí, a partir do 11 de setembro, eu acho que
pelo menos nos quadrinhos já mudou, porque a Guerra Civil dos quadrinhos saiu em 2004, 2005, por aí, não foi muito depois disso, 2003 talvez. Assim, no papel, você já sentiu o efeito disso na mitologia contemporânea dos super-heróis logo depois do 11 de setembro. E na tela grande, no cinema, porque o experimento do Homem de Ferro deu certo, eles arriscaram, quer dizer, a consequência foi que eles chegaram nesse momento também. E, bom, aí já tem o do Capitão América 2, para quem não viu ou não lembra, fala sobre o papel do governo em vigiar todas as pessoas a todo momento com satélites. Ele é uma consequência quase que direta das revelações do Snowden. Ele falou, tá todo mundo sendo espiado a todo tempo e você não sabe disso, mas o governo acha que é certo porque é pela segurança. E, spoiler, já falamos disso no Já Bem Mais, episódio segurança, privacidade versus segurança. Quem não conferiu ainda, já sabe o que fazer. Então, para mim, essa coisa cinzenta é de momento, e o momento que vivemos hoje, no mundo pós-Edward Snowden, pós esses brechas de dados do Facebook, e agora, mais do que qualquer outro momento, numa época de Brexit, de Trump e de candidatura do Bolsonaro, estamos vendo filmes que também retratam essa coisa do discurso ideológico. Ele tem que dar uma, né? Liberal dele, ele tem que dar uma, né? Não, mas não é dar uma. É só reconhecer, por exemplo, Pantera Negra. Ele fala dessa coisa, abrir fronteira, fechar fronteira. São filmes que dado o que estamos vivendo hoje, eu acho que não existiriam, por exemplo, no ano 2000. Independente se falar, não era a época do cinema para fazer isso, acho que o contexto social não era esse. Que tava todo mundo... A zona do euro estava sendo recém-construída, o Mercosul também o acordo estava sendo assinado, não tinha muitas histórias duvidando das boas intenções dessa união geográfica entre países, econômica, etc. Mas depois que as coisas começaram a andar mal em alguns sentidos, o que não faltaram foram os arcos que realmente refletem esses dilemas. E acho que é isso que responde a pergunta do William do porquê que está mais cinzento hoje. Bom, porque estamos num mundo realmente cinzento. Economicamente, depois de 2008, já ninguém confia em banco, instituições financeiras, tanto como confiava antes. Politicamente, eu não vou repetir, não vou chover no molhado. Em termos de segurança e privacidade também. Então, é um reflexo do momento, assim como qualquer outro momento, e estamos num momento cinza. Consequência, né? E eu tenho até um paralelo aqui, eu vou entrar numa tangente breve aqui, que isso aconteceu no gênero do Velho Oeste também. Tem um vídeo bem legal que eu usei estou usando como referência para esse episódio aqui, que o autor do vídeo diz que nos anos 60, 70 tinha o Adam West, não sei se chegaram a conhecer, o Pedro provavelmente sabe quem é, né? Sim. Era o grande herói do Velho Oeste. Velho Oeste. E as narrativas eram sempre... O Pedro abriu até um sorriso aqui. E as narrativas eram sempre as mesmas, do mocinho, que era meio Han Solo, mas no final salvava o dia e dava tudo certo. E depois, na década de 70, 80, que, olha a coincidência, começou a troca de governo abrupta nos Estados Unidos, Vietnã, etc. E também, aqui a gente tem que reconhecer também, a gente fala de reflexo do momento histórico, mas também tem o fato de o pessoal se cansar da mesma história. E eles mudaram a narrativa do Velho Oeste, que começou a ficar tudo mais cinzento também, nessas outras 2 décadas aí. E já o mocinho era o vilão era o mocinho, já ninguém sabia de nada. E agora, como um momento já não é de Velho Oeste, de filmes de super-heróis, dado o movimento de franquias que existe hoje, né? Não mais de filmes ou de atores em particular, senão de universos inteiros. É só um paralelo aí. Não é a primeira vez que está acontecendo, nem em termos mitológicos, digamos, nem em termos comerciais para cinema. Pessoal, o que vocês vão escutar daqui para frente é um bônus. A nossa comparação à mitologia e toda a análise de arco do herói, etc. foi até aqui. Agora vamos brincar com esses dilemas plantados nos últimos filmes e ver aqui, na minha posição e a do Pedro, quem que faz os argumentos mais interessantes para a posição que defende. Então, quem já assistiu esses filmes,
em particular Guerra Civil e o Star Wars O Último Jedi. Continue escutando, vocês vão curtir. E para aqueles que acham que até aqui tá bom, valeu pela audiência, contribui no padrinho. Lembrando, valeu Mauro, valeu Andrew. Temos um novo padrinho agora. Aí, bem-vindo, Iago. Ó. Valeu, Iago. Estamos falando de super-heróis aqui. Pro Veja Bem, você acabou de se tornar tá no super-herói da vida tá no real. nosso panteão aqui. Independente do poder, do seu superpoder. Que tem super-herói que tem poder aquele poder de... Como que é? Como que a gente falou no VV Menos uma vez? Poder de ser intermediário, poder de se tornar invisível. Não adianta, cara. Lembre-se de uma coisa. A garota Esquilo já ganhou, se eu não me engano, do Thanos. Ó. O meu recado aqui, independente da sua contribuição, padrinho, ouvintes, melhor, né? Que pode ser desde de seu equivalente a uma mulher esquilo a seu Tony Stark. Apreciamos o ato de coragem, de solidariedade e o apoio que vocês nos dão para continuar esse projeto. Então, valeu uma vez mais, Andrew, Mauro e agora Iago e outros ouvintes. Inspirem-se, porque se tem uma coisa que toda mitologia faz, independente do período, é inspiração. Então, por favor, comecem essa jornada do herói aí de vocês com a gente. Valeu. Bom, pessoal, acho que a gente discutiu bastante coisa, toda a estrutura da mitologia, o que é mitologia, e agora a gente acabou de falar sobre essa onda de filmes mais cinzentos, assim, digamos. E eu acho que, sei lá, o maior exemplo que a gente pode dar, que eu pelo menos penso assim, primeiro na cabeça, que não seja um spoiler pra ninguém, é o Guerra Civil. Que lado vocês estariam? Nossa senhora. Eu acho que não precisa nem falar, né? Tem que fazer um resumo primeiro para quem não viu o filme e não tá familiarizado com o conceito. Tem isso? Quem quer resumir o filme? Filme ou HQ? Resume o filme, Pedro. Filme. O filme é mais fácil. Tá. Logo no começo do filme, a equipe dos Vingadores está atuando, acho que na África, num país isolado. Sim. E acontece lá, se não me engano, estoura uma bomba, alguma coisa e mata alguns inocentes na operação. Esse não é o foco principal do filme. É isso que eu fico confuso. Não, Tem o dilema das HQ, mais resumidamente possível, vai. Heróis, quando brigam entre eles, quer dizer, ou contra os vilões, causam consequências de infraestrutura. Derrubam prédios, causam explosões e pessoas inocentes morrem. Eles devem ser responsabilizados por isso, devem ser... responder por seus devem atos. responder por isso diretamente, mas para responder por isso diretamente, tem que saber quem é e tem que estar sob a vigilância de algum órgão, senão ele não vai sair da casa dele e falar, desculpa por esse prédio aí, toma $3 milhões aqui. Eles não podem ser, no caso do filme, os Avengers funcionavam como uma organização privada. Independente. Exato. Sim, o governo fala não, como causa destruição, tem efeitos colaterais, tem que trabalhar sob nossa supervisão para que não haja surpresas e cada qual seja responsável pelo que faz. Aí o dilema continua, Pedro. Agora o dilema dá para você resumir de maneira bem simples. Deixar de ser algo por escolha própria. Acho que o próprio Capitão fala no filme que por mais que às vezes a gente erre, que a gente não consiga salvar todo mundo, ainda assim as mãos mais seguras são as nossas mesmas. Porque a ideia que ele passa no filme é se passa a ser algo, se a gente passa a ser comandado pelo governo e talvez a gente queira agir em algum lugar que o governo não quer que a gente vá. Ou algum lugar que a gente acredite que precisa da nossa ajuda, mas o governo não quer que a gente vá. O lado dele diz que isso passa a ser um negócio mais político, que vai virar mais esse jogo de política, do que o que eles realmente fazem. Deixa de ser... ser herói deixa de ser indivíduo, deixa de ser uma escolha pessoal e passa a ser uma escolha da sociedade. Eles passam a ser parte isso. de uma força policial especial. É isso, cara. Não é mais uma escolha sua. É uma escolha, por exemplo, a nível sociedade. Do governo, que governos também mudam. Então pode ser que o governo atual seja ok, mas o próximo, sim, Kim Jong-un da vida. Essas são as posições, ouvintes. Esse é o lado do Capitão, né? Já o Tony Stark entende que, tem que ser responsabilizado por seus atos. É porque é mais prático, porque ele já fez merda pra caralho. Não. A perspectiva tem que ser responsabilizado pelos atos. E querendo ou não,
esse tipo de visão ainda dá uma trava para eles, por exemplo. Eles conseguiriam, por exemplo, lidar uma situação melhor que o Hulk perderia o controle, por exemplo. Entendeu? Que é o que acontece, inclusive. Que é o que acontece, que inclusive é um argumento que eles utilizam para criar esse negócio aí. Tratado de... Inventaram, né? Esse do Capitão América, a gente já falou os argumentos. O Tony Stark é melhor com rédea do que realmente a solta e suscetível a qualquer coisa. E por mais que o governo possa mudar, para mim o principal argumento dele, e é um momento bem breve do filme, é quando ele fala: é melhor a gente estar no time e sair do time do que nunca entrar no time. Falando, não precisa, ou a gente escolhe ser realmente os rebeldes, ou a gente fala, ok, estamos com vocês, mas assim, a partir do momento que eles acham que não deveriam estar com eles podem sair. Mas enquanto funciona, tudo bem. Só que essa implicação, a gente pode sair, que é complicado. Não... que o problema, se não me engano, no filme o governo fala, beleza, você não quer assinar, você não é herói, você não pode agir de forma alguma, Exato. Senão você é um criminoso. Tem um ultimato que complica bastante. Inclusive, essa vai pra quem já leu as HQ, que é o momento que eu mais adoro. Quando termina o arco. Eu não sei. Vou dar spoiler, pelo amor de Deus. Foi em 2004, 2005, não lembro. Tem a cena, não sei se o pessoal sabe, o Capitão América morre. Originalmente o Capitão América é morto. Ele toma um tiro e morre enquanto tá indo pro julgamento. O Capitão América desiste, diz que vai procurar outras formas de lutar, ele vê que o combate estritamente físico não tá rendendo. E tem uma cena onde finalmente é feito, aplicado lá o tratado e tudo mais. Os heróis são presos, os que se negam são presos na zona negativa, blá blá blá. Tem uma cena onde na verdade embaixo, o Capitão América deitado morto e o Tony Stark em prantos dizendo: você estava certo. Obrigado, valeu, falou. Não, mas agora é sério. O motivo de eu ter falado isso tudo é porque, agora resumindo, é porque eu entendo que no fim das contas ainda é uma decisão de escolha pessoal. Entendo a magnitude do poder, consigo entender o argumento do outro lado, mas você reprimir qualquer ato de qualquer pessoa por existir um risco a um terceiro, você... E outra, você tem que ter... Se você faz isso, entendo eu que você tem que conseguir impedir. Por exemplo, se você está dizendo para a pessoa, olha, você não pode porque eu vou dar para você, por exemplo, a segurança que você precisa. Eu entendo, então, que ele tem que me dar essa segurança. Só que se ele não consegue, que se dane ele. Não é assim. Eu vejo dessa forma. Mas eu acho que é muito circunstancial isso. Porque, assim como a gente falou lá no Posse de Armas, 01, ouvintes, veja bem mais, quando o seu poder, o impacto do uso do seu poder é desproporcional àquele do só a pessoa que você está querendo salvar ou impedir, existe uma necessidade de controle para prever que acidentes maiores ocorram. Então, no caso que você pontuou aí, Pedro, eu concordo totalmente que você não pode impedir, digamos, nesse caso, um super-herói de ajudar alguém na rua, dada a necessidade daquela pessoa. E eu acho que isso vai mais das cláusulas do acordo que eles fizeram lá. Acho que não foi no sentido de controlaremos 24 horas por dia em todas as situações, senão que em alguns casos, principalmente para operações mais abrangentes, com um escopo de casualidade um pouco maior, precisa de uma estratégia mais do que de um ato de coragem. Então, nesse caso que eu estava falando da rua, acho que não impediria, mas se você for salvar aquela pessoa com, sei lá, uma explosão atômica e acabar destruindo a cidade inteira, como a gente viu lá no filme do Superman vs Batman, no fim do dia é mais prejuízo para a sociedade do que vantagem. Então, eu entendo o seu argumento, mas eu vejo que na realidade existiria sim uma necessidade de regulamentar isso, embora as cláusulas possam variar bastante, porque não tem só o fato de você talvez inconscientemente acabar destruindo muito para salvar pouco, mas também tem o fato de você se abrir a manipulação de outros governos, de terceiros, que é algo que o próprio filme ilustra com o fato de que o Capitão América só bandeia pro lado que ele tá por causa do Bucky. Que ele até chega uma hora que ele chega a caneta na mão dele para ele assinar, ele fala, não, mas aí é porque fizeram
eles estão contra o meu amigo, que é coisa pessoal. Se você sequestrar a mulher do herói e falar, destrói esse prédio inteiro, senão ela morre, você abre muitas brechas para Próprio essa Capitão atitude América independente. é a prova, tipo, que é igual ele fala mesmo, Guerra Civil. Pensa bem, a SHIELD, que era supostamente para enfrentar todas as ameaças lá, que construiu os cruzadores lá, era ela, já tinha sido infiltrada pela própria Hydra e estava sendo usada como uma ferramenta. O ponto principal é realmente isso. Sim, mas aí o que não estamos considerando aqui é que o Capitão América tem um arco que ele realmente é o herói. E se a gente contextualizar, digamos, mais para o que a gente já faz hoje com a polícia, com o exército, etc., quem diria que o Capitão América não faria parte da corrupção? Aí o legal da história e o momento de todo o arco é que o Capitão América é o Capitão América. Ele sempre vai fazer o que é certo e o que tem que ser feito, porque esse é o espírito do personagem dele. Mas se fosse no contexto vida real, todo político é corrompível, toda pessoa é influenciada por alguma coisa que em algum momento vale mais para ela do que o bem comum. E nesse sentido, como a gente falou lá no episódio do Posse de Armas, ou eu falei pelo menos, tem que considerar a merda menor. E a merda menor é correr o risco com um governo corrupto do que correr o risco com uma pessoa que, no momento inusitado, pode causar um desastre que seria evitado dado essa maior regulamentação. Centralizar o poder. Mas assim, eu tô comparando... O poder e decisão dele. Delegar e ter órgãos que fiscalizam. Não precisa ser... Porque aí a gente entra muito em detalhismo. Igual a gente falou no VB mais... Como era? Globalismo. Que eu estava propondo sedes que representam sua própria geografia, enquanto outros propõem somente um órgão que fala para todos. Aí acho que vão mais de cláusulas do que de linha de raciocínio no geral. E assim, eu acho que é injusta a comparação que eu tô fazendo, porque pro contexto do filme, eu tô do lado do Capitão América, porque a gente tinha exposição à corrupção já dentro da Hydra e de todos os órgãos lá apresentados. Então, no contexto do filme, sim, o argumento é válido que você está fazendo, mas quando a gente pensa com reflexão dos problemas e dilemas hoje para nossa sociedade, eu acho que eu estaria mais com o Homem de Ferro. E outro filme brilhante que ilustra esse dilema aí não é só Guerra Civil não, William, que agora é bem recém, acho que no Brasil saiu faz poucas semanas, é Os Incríveis 2. Eu acho que saiu essa semana. É a mesma pegada do Guerra Civil. Semana, se não me engano. E, enfim, para os ouvintes que curtem esse tipo de debate, esse tipo de pensamento, não tenho como recomendar mais Os Incríveis 2. Ele realmente, no fim do filme, dependendo de por que linha você vai concordar mais com o vilão do que com o herói. E eu acho que é incrível quando você sai do cinema com essa sensação, falar, pô, mas será mesmo que terminou bem? Esse eu não vi ainda, tem que assistir. Fica a nota aí, final de semana. Bom, pessoal, acho que a gente definiu bem o Guerra Civil, agora com vocês. Mas acho que, por último aqui, eu quero falar sobre um que deu muita polêmica quando saiu, que foi o Último Jedi. Porque o arco ali, ele foge do arco do herói, a história. Spoiler nerd. Spoiler, você não assistiu, cara, já faz mais de um ano. Por favor. Cara ou ouvinte, cara, pra mim é mulher. geral. Tá? Chamo todo mundo de cara. É tipo, minha namorada quando fala mano pra todo mundo, tá brava lá. Aí. Enfim. Esse último filme causou muita polêmica porque ele fugiu desse arco do herói. Nosso querido Star Walker não era bem o que a gente estava acostumado a ver. Então, o que vocês têm a dizer a essa mudança? Foi algo bom? Muitas pessoas gostaram? Acharam algo inovador, assim? Um ar novo pra fugir um pouco daquela... Porque o primeiro filme reclamaram que era muito igual. E esse reclamaram que mudaram tudo. Ó, eu vou começar, vou chutar. Primeira coisa, isso tudo aconteceu porque já começaram entendendo o Luke como o herói. Eu vejo ele falando, ele não é o herói mais. Não é. Não é mais o papel dele dentro dessa narrativa. Minha única birra com esse Star Wars são que alguns personagens são totalmente inúteis e não deveriam existir no filme. Mas agora voltando ao filme em si, cara, eu não acho que foi tão desastroso assim, não. Somente porque eles trabalharam aí na relação da Rey com o Kylo Ren, eu achei bem interessante. E... eu não consigo ver tanta controvérsia, todo aquele... Eu só acho que teve muita coisa que ficou mal estruturada no filme mesmo. Mas não por causa, como eu posso dizer,
narrativa. Falando dessa estrutura da mitologia e tudo mais, eu acho que é justamente pela compreensão em relação ao Luke, deles estarem enxergando ele num papel que não é o papel dele mais, sim, dentro do filme, dentro dessa história, e os outros personagens totalmente inúteis do filme. Mas eu não consigo... Eu acho que o que causou controvérsia nesse último Star Wars aí foi que eles exploraram os últimos 3 elementos do arco do herói que não foram explorados nos filmes originais. Que vocês lembram bem, no 6º filme de Star Wars, tudo acaba bem, eles não mostram como seguiu a vida, quem passou com a República, o que aconteceu com o Luke, que ele virou professor. Isso eles retrataram agora nesse Last Jedi, e essa resolução dele aí, que lembrando bem, depois do resultado, tem a fase de retorno, e tem a nova vida, que seria o 9º elemento da jornada do herói, e tem a resolução. E aí eles exploraram realmente o que aconteceu depois de tudo isso, que, como dizem as tragédias gregas, que o Pedro bem mencionou, nem sempre são as mais lindas. Às vezes o herói falha, o herói morre, o herói não se conforma com o status quo que ele costumava viver, e se rebela e mata todos. Existem todas variações, e foi isso que pra mim eles exploraram nesse novo Star Wars. Ele falou, depois que teve o resultado que a gente viu no episódio 6, a nova vida e a resolução do Luke não foi a mais bela, foi trágica, dado tudo o que ocorreu e a experiência pessoal dele lá com e outra Kylo. coisa, hein? E tá no arco do herói igual, mas como não é algo explorado por Hollywood, aí a gente já entra mais pra mim a frustração veio das expectativas criadas pelos fanáticos e a realidade que eles Tem outra encontraram. coisa. Vou colocar até um ponto. Foi bom você ter falado isso tudo. E a pessoa, esses fãs fanáticos, eu não entendo uma coisa. Eles ficaram tão revoltados com tudo que aconteceu em relação ao Luke. Por exemplo, quando você vai ler o universo expandido de Star Wars, principalmente no pós-Império, pós-derrota do Império, é esse tipo de coisa que acontece. Tipo, você vê um monte de personagens, você vê um monte de coisa acontecendo que... E eu não vi essa revolta por parte deles, entendeu? Então eu não consegui entender. Porque o número de pessoas que lê o universo estendido comparado ao que vai no cinema é talvez em bilhões de pessoas então, menor. Provavelmente, meu caro, se você achou ruim o que aconteceu com o Luke, por favor, não se adentre no mais. Ele vai ficar um pouco decepcionado. Eu acho que essas pessoas têm que se conformar que a realidade nem sempre é um reflexo da expectativa delas, que está dentro do escopo mitológico de todas as maneiras, e não estão reinventando a roda o que aconteceu com ele. E dado o ano que saiu o filme, tem influência até da descrença que temos nas instituições hoje, dessa coisa de alguém querer ser o herói, de ser sempre o mocinho. O Luke, para mim, representa perfeitamente a geração mais velha hoje que já não acredita na geração nova. Que fala, não, esses hipsters aí não vão resolver nada, vão fazer tudo pior. Eu que não vou perder meu tempo tentando ser instrutores deles, se eles nem me escutam como deveriam. Esse negócio ranzinza de desesperança e frustração, que representa não só a idade dele, como também o contexto que saiu o filme. Eu gostei. Eu acho que nesse quesito aí o filme acertou em cheio. E teve os seus furos de roteiro aí, que eu concordo plenamente com o Pedro, mas para essa comparação só de mitologia, até mesmo dentro do universo de Star Wars, para mim foi um gol no ângulo. Trágico, igual falaram, não. Eu não gosto do filme, pra ser sincero. Eu não acho um filme maravilhoso. Isso é fato. Mas nesse ponto aí eu não tenho o que criticar, não. Realmente foi fugiram do... Não fugiram, mas tipo, fizeram algo novo dentro desse cenário, igual você falou de... Eles exploraram parte do arco que não tinha explorado ainda. Não dá pra discordar. Do resto, Jesus Cristo. Tem um arco ali no meio ali que, olha... Por mim não precisava assistir aquilo ali. Mas comecinho, final do filme. Mas o louco bebendo da teta do bicho lá, aquele lá daqui. Eu tenho que... Também não, o cara tava mal, mas isso também não precisava chutar o balde, né? Bom, pessoal, é isso. Pra quem acompanhou até essa parte do episódio, agora acabou o rolê. E vocês sabem, né? Compartilhem suas opiniões. Comentem. Podem comentar, a gente não vai matar vocês. Não vão morrer se vocês comentarem de vez em quando. E como sempre, segue a gente nas redes sociais. Não esquece do YouTube, Twitter, Facebook.
E o número do WhatsApp, que é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E é isso aí. Vocês dois querem dar alguma última palavrinha? Sim, aqui eu quero. Como Né, sempre. de novidade. Eu queria só fechar a discussão com uma observação de duas estudiosas contemporâneas de mitologia, que o Campbell é de 70, 80. E tem duas que eu tive exposição um pouco do trabalho dela, chama Eva Turey e Margaret Deviney, links nas referências, que dizem que, independente da época, todo herói, com a jornada, com os desafios, etc., eles só se provam realmente heróis por reconhecerem as limitações humanas deles. Acho que é uma observação interessante de fazer aqui no final, porque apesar dos paralelos que já fizemos e da evolução e tudo, eu acho que o que fica para quem tem que dar esse discurso de que filme de super-herói sim vale a pena, é porque independente se você possa voar ou não, pode se transformar em águia ou ter a força do Hulk, todos sempre temos limitações como esses heróis. E superá-las para ter uma atitude que julgamos necessária é o que realmente faz esses filmes valerem a pena de serem vistos e refletidos sobre depois. Pedro? Ah, você já falou muito, já falou até por mim, pode encerrar.